texto base de hoje em Jeremias, capítulo 33, verso 3. Aleluia. Jeremias, capítulo 33, verso 3. Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Vou dizer mais uma vez. Invoca-me e responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, irmãos? Esse é o nosso texto base. Só que o Senhor me confiou um outro tema, de acordo com um homem que todo mundo aqui conhece. Esse homem é um homem que elevava um clamor a Deus. É um homem que apresentava uma verdadeira adoração ao Senhor. E esse homem, eu acho que os irmãos já estão sabendo quem é. Abraão. Os irmãos acompanham comigo em Gênesis capítulo 12, por favor. Aleluias. Glória a Deus. Gênesis capítulo 12. Aí os irmãos vão seguir comigo, né, na sequência. Porque Deus, ele responde, irmãos, uma vida de altar. Porque altar, ele gera clamor. E o clamor gera respostas. Não tem como, irmãos, recebermos algo da parte de Deus se nós não apresentamos a ele um clamor. Só que não é qualquer clamor. É um clamor que excede todo o nosso entendimento. Um clamor que vem da nossa alma. Aquilo que nós apresentamos aqui nesta noite é maravilhoso. Só que eu creio que nesta noite o Senhor tem algo mais para nossas vidas. Aleluia. Porque existe um convite de Deus que não muda com o tempo. Não ficou preso a uma geração. E ecoa ainda hoje. E é um convite de relacionamento. Quem não deseja ter relacionamento com o nosso Deus? Todos nós desejamos esse relacionamento. E é isso que Ele quer de nós nesta noite, irmãos. É relacionamento. O relacionamento com Deus, ele se desenvolve na intimidade. O problema é que muitos querem uma resposta sem construir um altar. E assim que nós lemos agora em Jeremias 33:3, fala assim: clama a mim e responder-te-ei. Deus, ele não começa com uma resposta. Ele começa com um convite. Porque antes do responder-te-ei, há um clama a mim. E Abraão, conectando agora com Abraão, é um homem que viveu na prática esse princípio. Jeremias escreveu isso, um clamor que Deus falou com esse profeta para anunciar ao povo de Israel que era necessário clamar a ele para que o povo pudesse voltar do exílio. Né? O povo vivia debaixo de uma escravidão moral, espiritual. Só que lá atrás, lá em Gênesis, havia um homem que tinha um coração diferenciado daquela geração. Era um homem incomum, apesar de habitar no meio de pessoas como ele. A sua descendência era uma descendência idólatra. A descendência de Abraão. Deus mandou ele: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a casa e vai para o lugar, para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi chamado por Deus, um homem que não tinha ainda uma conexão com o Altíssimo. Um homem que foi encontrado por ele lá na terra dos cananeus, na terra da idolatria. Aí, o que Deus disse para ele? Abraão, eu te chamo, vem para perto. Sai de tudo aquilo que você conhece, da terra que você está acostumado a viver. Uma terra que ele começou a sua história com a sua família há muitos anos. E nós olhamos para esse chamado, nós achamos que Abraão era um homem jovem. Só que não.
Quando Deus chama Abraão, Abraão já tem 75 anos, irmãos, para sair da sua terra, para ir para um lugar incomum, ir para um lugar desconhecido. Só que esse lugar desconhecido era a promessa de Deus. Era um homem que ainda não tinha filhos, não tinha uma descendência. Porque ele ainda caminhava com o seu sobrinho Ló, com o seu irmão lado a lado. Só que ele ainda não tinha a sua semente. Só que aí Deus, o nosso Deus é extraordinário. Quando ele vai num ambiente, onde esse ambiente não tem como dar nada ao olhar humano, ele muda a rota. Ele tira aquela pessoa no meio de pessoas ímpias, pessoas que não têm compromisso com Deus, e leva para um lugar, o lugar do propósito. E o Senhor retirou Abraão, porque Deus tinha algo extraordinário através dele. Deus tinha uma descendência. No verso 2 diz assim: eu farei de ti uma grande nação, te abençoarei grandemente. E ele logo recebe aquilo no coração, porque Abraão com certeza tinha um coração disponível. E ele recebeu isso de bom grado, e prontamente ele se dispôs a sair do lugar que ele conhecia, ao lugar da sua parentela, da vida que ele tinha comum, de conquistas, de bens, porque lá era um lugar de comércio. Lá era um lugar próspero. E aí Deus convida ele a peregrinar, a caminhar. Mesmo que você não está vendo, caminhe junto comigo. Aleluia. E o Senhor mostra para ele este novo caminho que ele precisava enfrentar. E aí Deus está dizendo para nós nesta noite: eu te mandei você sair. Saia da terra que eu te mandei, da tua parentela. Por que você ainda continua junto de situações que não é mais para você? De caminhos que eu não mandei você estar. De lugares que eu mandei você não ir. O Senhor está nos chamando nesta noite, te dizendo: levanta-te, se coloque de pé e caminhe em direção à terra que eu vou te mostrar. Ao lugar da promessa que eu tenho para a sua vida. Porque através da sua vida há uma descendência, há uma geração para ser abençoada através de você. Aleluia. Aquilo que eu coloquei na tua vida prosperará para multidões. Prosperará muito além daquilo que os teus olhos podem ver. Você pode olhar para você mesmo e achar atrasado. Senhor, eu estou bem aqui, mas parece que nada está acontecendo. Só que aí o Senhor nos revela que quando nós estamos no centro da vontade de Deus, com o coração disponível, Ele se revela. E é aqui que entra o cerne do tema, do nosso tema de hoje você é um construtor de altares? Será que nós estamos sendo um construtor de altares? Abraão era um construtor de altar. E o primeiro altar que Abraão se dedica a Deus é o altar em Siquém. Lá no verso 7, 12, 7 fala sobre isso, que novamente o Senhor se revelou a Abraão e disse sobre ele, reacendeu a chama da promessa: darei à tua descendência essa terra. E naquele momento, esse altar da fé, Abraão ele responde com a adoração. Ele apresenta um altar ao Senhor. Um altar de entrega, de gratidão a Ele, por tudo aquilo que o Senhor lhe havia mostrado ao longo do caminho. Abraão, ele se levantou, ele foi junto com o seu sobrinho Ló, com a sua esposa, e caminhou, peregrinou. Ele não sabia para onde iria. Deus foi revelando aos poucos. E não era uma viagem muito rápida, era uma viagem naquela época muito longa. Por volta de uns 480 quilômetros até onde ele estava, em Harã, saindo de Harã até a terra de Canaã. Era uma terra longa, distante, só que era a terra que manava leite e mel.
Era a terra onde Deus desejava encontrar com ele e realizar uma nova aliança para que um povo, uma geração, pudesse vir através da vida dele. E o altar, irmãos, ele começa na fé e não na evidência. O altar começa na fé. A fé é o firme fundamento de todas as coisas. Não tem como caminharmos com Jesus se não temos fé. Às vezes carregamos a fé na nossa boca, mas nós não praticamos essa fé. E o Senhor hoje exige de nós uma fé prática, uma fé verdadeira, que se move não só de palavras, mas de ações e atitudes. Aleluia! É uma fé que deve ser revelada não só aqui dentro, mas lá fora. Porque o Senhor nos chama neste tempo para fora, para anunciar o evangelho, aqueles que estão perecendo, que não olham para eles, que ninguém olha. Ninguém dá nada para aqueles que estão lá fora. É maravilhoso receber dentro do templo, mas o Senhor tem muito mais para nós. Saia de tudo aquilo que eu não trouxe para você. Saia da terra aonde tem te distraído, do lugar da distração. O que tem nos distraído hoje em dia? Nossa, são inúmeras coisas, inúmeras situações. Principalmente a tecnologia tem roubado o nosso tempo. O nosso tempo de prestar ao Senhor um verdadeiro altar. Um altar que agrade a Ele em espírito e em verdade. E hoje, irmãos, está difícil falar que nós somos cristãos, que nós carregamos a fé, carregamos a Bíblia debaixo do braço, mas não vivemos na prática o que é o Evangelho. O verdadeiro Evangelho, ele vai muito mais do aquilo que nós professamos aqui diante das pessoas. O altar, ele se encontra no secreto. O altar, ele se encontra aonde nós nos prostramos diante dele, no anonimato, aonde ninguém vê. Para que através dali, o Senhor possa fluir na vida de outros. Na vida daqueles que perecem lá fora. Oh, aleluia. E essa fé prática é uma fé dinâmica. É uma fé que deve ser exercida todos os dias. Não é só quando a situação está bem, está boa, que eu vou adorar ao Senhor. É quando você pede algo a Ele e naquele momento Ele não te dá nada. E às vezes nem te responde. Porque o nosso Deus, Ele é justo. Ele sabe a hora que eu e você precisa de uma bênção. Ele sabe a hora que eu e você precisa de um milagre. De uma porta aberta. Ele sabe. Não é no meu e nem no seu tempo. É no tempo de Deus. E aí, será que nós vamos permanecer nessa dependência, nessa confiança? Será que vamos fazer como Abraão? Apresentar um altar de gratidão? Ô Senhor, eu apresento tudo a Ti. Eu deixei tudo aquilo que eu conhecia para trás. Mas eu escolho confiar em Ti, porque o Senhor me revelará o caminho. O Senhor revelará para mim o que eu devo fazer. O Senhor proverá o meu sustento. Aleluias. Porque com a promessa, irmãos, não é só algo falado da boca para fora, até mesmo na prática, como eu disse. Ele envolve muitas coisas. Assim como Abraão deixou tudo, a fé, ela envolve renúncias. E a renúncia é um passo muito difícil. Renunciar tudo aquilo que nós conhecemos, aquilo que é confortável, é muito desafiador. Só que é nesse passo da renúncia que Deus se revelará ao nosso coração. Não tem como experimentarmos as promessas de Deus se não estarmos dispostos a abandonar o que nos afasta dele. Se não estamos dispostos a andar por fé, eu não estou vendo nada, mas eu vou continuar caminhando por fé, porque eu sei que o meu Deus me concederá no tempo certo o que eu preciso. Aleluia.
E há caminhos que só serão revelados no percurso da jornada, para nos preservar. Tem situações que Deus não vai revelar a você de imediato. Ele vai querer apenas um teste de fé teu. Caminhe, eu vou te mostrar. Dê um passo, eu vou te revelar. O que você precisa de mim? Me busca, me clama a mim. Mas primeiro eu preciso que você exerça a sua fé. Que você confie em mim e não duvide. Porque nós, seres humanos, temos a mania de apresentarmos a Deus algo, a nossa oração, mas ao mesmo tempo, nós duvidamos. Nós falamos, será, meu Deus? Será que vai acontecer? Será que vale a pena enfrentar tudo isso? Eu acho que não vai dar certo. Mas quando nós declaramos isso, aí nós já colocamos um peso. Nós já não estamos colocando mais a confiança em Deus. Nós estamos tomando para nós aquilo que lhe cabe somente a Ele. A nossa dependência deve ser somente a Ele, irmãos. Tem coisas que fogem do nosso controle. Nós queremos ter o controle de tudo. Porque nós não estamos vendo recurso. Nós não estamos vendo nada acontecer, aparentemente. Mas aí é neste lugar da confiança, da dependência, que Deus requer de mim e de você. Para que assim Ele revele o percurso, a direção, para nos preservar. Aleluia. E também haverá desafios. Muitos desafios. Abraão, ele chegou na terra da promessa, Canaã. Quando ele chegou em Canaã, ele vê que aquela terra não estava sozinha, não estava desabitada. Tinha um povo cananeu ali. Tinha um povo estranho, um povo difícil. Pensa no povo difícil, irmãos, era os cananeus. Então, mesmo diante desse cenário difícil, desafiador, Deus falou com Abraão que aquela ali era a terra da promessa, habitado por uns inimigos hostis. Imagina o coração de Abraão no momento, aflito. Meu Deus, o Senhor me trouxe na terra da promessa para mim morrer? Mas o Senhor, Ele sempre vai levar um escolhido. É no meio da batalha. Muitas das vezes no meio do confronto. No meio dos desafios. No meio da peleja, da rejeição. Daqueles que vão muitas das vezes virar as costas para você. Para tentar até te matar. Às vezes não é fisicamente, é espiritualmente. Vai torcer contra. Não vai querer que você esteja no mesmo ambiente que ele. Mas Deus vai preservar a gente aqui nesta noite. Deus vai preservar lugares aonde você colocar a planta dos teus pés. Ali o Senhor estará contigo. Aleluia. Não há inimigo nenhum para pelejar contra o escolhido de Deus. O escolhido, ele não tem honra na própria terra. Por isso mesmo, Deus tirou Abraão daquela idolatria. Aí não é o teu lugar. O teu lugar é no lugar da promessa. É na separação. Não é porque todo mundo está fazendo que você vai fazer. As pessoas usam isso e aquilo, eu vou usar. Não vai usar. Deus está mandando te dizer nesta noite, eu te chamei para viver uma vida separada. Uma vida de renúncias. Para você parece que não faz sentido, mas para mim faz muito sentido, porque aquilo que eu tenho para você, você não pode imaginar. Vale muito além da sua compreensão. É muito maior. Por isso eu exijo muito de você. Por isso que eu te provo. Por isso onde você chega, as pessoas te viram as costas. O verdadeiro servo de Deus, ele é afrontado. Porque se está sendo bem aceito, tem uma coisa errada aí. O servo de Deus, ele é rejeitado. Ele é afligido. Ele passa por muitos apertos, assim como Abraão passou. Só que ele enfrentou e apresentou como resposta a Deus um altar. E eu e você devemos nesta noite apresentar um altar a Deus de confiança e de total dependência. Porque é nesse lugar do encontro que Deus quer falar contigo.
É nesse lugar do encontro que Deus deseja liberar algo extraordinário nas tuas mãos. Não será para todo mundo, será para você. Você que se dedica em apresentar um altar a mim, você receberá em dobro. Você receberá em dobro, você receberá aquilo que eu tenho preparado para você. Você pode não estar vendo, mas eu estou agindo. Eu já disse, eu liberei sobre você uma promessa. Confie em mim e não duvide. O Senhor apareceu a Abraão e aí ele construiu o altar. Ele construiu 2 altares aqui nesses 2 versos, 7 e 8. O altar em Siquém, o altar da fé, e o altar em Betel, a casa de Deus. Todo mundo aqui conhece a casa de Deus. Abraão, tudo que ele fazia, ele parava o que estava fazendo para agradecer ao Senhor, para apresentar uma adoração genuína e verdadeira. Ele fazia do seu lado, da sua casa, um altar a Deus. A casa de Deus, ela habitava, Deus habitava naquela casa que era o lugar de adoração, que era a casa de Abraão. Não tinha um lugar específico, ele chegava ali e fazia um altar ao Senhor. E Abraão, ele recebe outra direção de Deus. Só que, infelizmente, essa direção que ele recebeu, ele escolheu começar a passar por uma situação difícil. A direção foi: eu vou te enviar para uma terra. Ele chegou naquela terra, apresentou 2 altares ao Senhor. Só que aí começou a surgir os conflitos. O conflito da fome, da escassez. Imagina, você está na terra da promessa, que Deus disse que iria manar leite e mel. E começou a ter um tempo de fome. E Abraão, ele começou a pensar: eu vou seguir para o Egito. E Abraão, ele desce para o Egito. E é nesse altar, e é nesse lugar, no Egito, que Abraão erra. Porque ele sai do lugar que Deus mandou ele estar, para ir para um lugar do inimigo. Para ir para o lugar do mundo, onde representa o mundo. E Abraão, ele age junto com a sua esposa, ele arma algo, uma mera verdade. Ele fala para Sara: Sara, fala que você é a minha irmã, para que eles não me matem. Fala para Faraó que você é minha irmã. E aí Abraão apresenta uma falsidade. Ele cria uma história para ser preservado. Só que isso não foi de encontro àquilo que Deus tinha para ele. Abraão acabou falhando. O pai da fé acabou falhando nesse caminho. Só que depois de errar no Egito, Abraão decide voltar. Porque quem é construtor de altar pode até cair, mas sempre será atraído pelo altar, pelo lugar da presença de Deus. E no verso 13 mostra isso, que Abraão, ele começa a gerar vários conflitos. Até mesmo com o seu irmão Ló, com seu sobrinho Ló. Que houve aqui uma separação. E essa separação, irmãos, era necessária. Porque Ló, ele já não comungava mais do mesmo propósito de Abraão. Os pastores de Abraão e de Ló começaram a ter uma contenda. E no lugar da contenda não tem como a palavra de Deus, a vontade de Deus permanecer. Não tem como. Infelizmente eles se separaram. Só que Abraão é um homem pacificador. É um homem que agiu com tanta sabedoria, porque antes disso, antes de tomar uma decisão, ele vai e ele lembra que o lugar que ele deveria estar é no lugar da adoração. E ele retorna para Betel. Ele saiu do Egito e voltou para Betel, a casa de Deus. E lá ele apresentou novamente a adoração ao Senhor, de arrependimento, de tudo aquilo que ele fez. Porque num momento de desespero, irmãos, às vezes nós nos deixamos levar pela situação, pelas fragilidades da nossa alma. Tem coisas que vêm atingir a nossa vida exteriormente e interiormente.
Às vezes são os nossos sentimentos que tentam falar mais alto do que a voz de Deus. E assim, Abraão, ele entende que não há lugar melhor do mundo a não ser aos pés do Senhor. E ele volta e ele clama ao Senhor outra vez. Aleluia. E ali naquele lugar da adoração, o Senhor bradou no coração dele e lhe deu uma direção para separar-se de Ló. Porque a promessa que Deus tinha para Abraão não faria mais parte. Ló não poderia fazer mais parte. Porque não tinha uma vida espiritual. Não tinha uma vida de disciplina espiritual. E o Senhor fala conosco nesta noite que precisamos ter uma vida de disciplina espiritual. Aleluia. Porque sem uma vida espiritual, nós fugimos do propósito de Deus. E aí o nosso coração começa a desejar aquilo que o mundo quer, aquilo que a terra nos oferece. E não é isso que Deus tem para mim e para você. Porque sempre existe um caminho de volta. O altar continua disponível para quem decide retornar. Alguma coisa te feriu? Se alguma coisa te tirou do centro do altar de Deus, retorne hoje. Retorne nesta noite. O Senhor nos chama para o lugar do encontro e do amadurecimento nesta noite. Aleluias. Porque maturidade, irmãos, é abrir mão. É abrir mão, muitas das vezes, das nossas conquistas. Daquilo que é nós por direito. Só que Deus está falando nesta noite, aquilo que eu tenho para você, eu vou te entregar. Você não vai perder por A ou B, você vai receber. Eu vou te entregar. Apenas confie em mim. Não vive por meio da dúvida. Retorne para o lugar do altar. Aleluia. E Abraão escolhe abrir mão. Porque nem tudo que você pode, você deve. Abraão tinha razão. Abraão era um homem que queria a paz acima de qualquer coisa. Então, para que o relacionamento dos dois não acabasse em algo pior, Abraão fala, você pode escolher toda a terra que está diante de você. E Ló, sem direcionamento espiritual, Ló, ele escolhe a campina que mais lhe chamava atenção. A campina do Jordão. Onde o povo de Sodoma e Gomorra morava. E ali é onde ele acabou caindo. Ele escolhe um lugar que não foi da vontade de Deus. Porque depois ele acabou colhendo essas consequências. Só que Abraão, ele permaneceu no propósito. Abraão escolheu a terra de Canaã. O lugar que aparentemente não tinha nada de bonito. Não tinha nada para revelar para ele. Parecia que estava tudo morto, mas era ali que Deus faria reacender, restaurar o que estava por vir. Aleluia. E Abraão escolhe Canaã. E quando Abraão escolhe Canaã, Deus novamente vai de encontro a Abraão. E fala para ele, olha Abraão, tudo que você vê, se você puder contar as estrelas do céu e o pó da terra, aí estará a tua descendência. A tua descendência, ela não vai morrer. Através da sua obediência, a sua descendência se estenderá além da sua vida. Além da sua morte, a sua descendência vai falar. E o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio através de Abraão. Porque a fé de Abraão foi muito maior do que as dificuldades do caminho. Do que as lutas ao longo do caminho. Porque Abraão escolheu retornar. Abraão escolheu abrir mão daquilo que ele tinha por direito, só que ele não perdeu. Ele apenas avançou ainda mais. Deus tirou toda a pedra de tropeço. Deus tirou tudo aquilo que não fazia mais parte da vida dele, para que ele pudesse receber plenamente o direito que ele tinha, que era a terra era dele. E hoje o Senhor nos chama nesta noite para apresentar a ele um altar
de recomeço. Um altar de entrega, que nós venhamos viver uma vida de maturidade espiritual. Quando nós entregamos a Deus, Ele se revela a nós. Porque confiança elimina competição. Teve uma contenda, só que aquilo ali não deixou com que Abraão se desestabilizasse. Porque quem confia em Deus não precisa disputar nada, irmãos. Nós não precisamos disputar cargos, lugares. Nós não precisamos ser vistos pelos outros para que Deus possa nos enxergar. Aleluia. Porque o Senhor, Ele nos enxerga lá no secreto. É na intimidade. É quando ninguém vê. Quando você apresenta o melhor para Ele. É aquilo ali que Deus está esperando de mim e de você. Aleluia. Porque então quem tem promessa não briga por posição. Permaneça na posição que Deus te colocou. E Ele vai te honrar. E Ele fará muito mais na sua vida. Muito além daquilo que você possa imaginar. Aleluia. Mas existe um nível mais profundo. Onde Deus não prova apenas aqui quem confia. Ele prova se você entrega. E aqui entra o momento mais difícil e desafiador de Abraão. No capítulo 22. O altar de Moriá. É o altar da entrega. Porque depois de ele viver promessas, tomar posse de Canaã, ele teve o seu filho Isaque. E aí quando ele tem o seu filho Isaque, a promessa que tanto Deus tinha feito para ele, na sua velhice, Deus exige algo da parte dele. Deus exige aquilo que ele mais amava, que era Isaque. O Senhor disse para Abraão: toma o teu filho Isaque, a quem amas, e vai para Moriá, e oferece-o ali em holocausto. Deus prova quem Ele quer levar mais longe. Deus provou Abraão. Depois de ele tomar posse da promessa, Deus ainda faz uma nova prova com ele. Faz um teste de fé. Para mostrar para ele que aquilo que ele estava ali provando era para mostrar para ele aquilo que Deus tinha muito maior. Aquilo que estava por vir. Porque prova não é abandono, é preparação. Deus estava preparando Abraão para que algo extraordinário pudesse vir através da vida dele. Aleluia. Porque altar significa o lugar da matança. Do nosso eu, das nossas vontades, dos nossos próprios interesses. E ali, a vontade de Abraão, totalmente o seu eu foi quebrado. Porque ele teve que apresentar a Deus aquilo que ele mais amava. O seu filho. O filho da promessa. Só que Abraão não hesitou. Abraão não temeu. Ele simplesmente confiou. E ele foi prontamente em obediência a Deus. E caminhou para o Monte Moriá. Ele preparou tudo. E aí chegou no momento que ele amarra o filho dele no altar. E aí o filho dele pergunta: papai, onde está o cordeiro para o holocausto? Só que aí Abraão fala que o nosso Deus irá prover. Porque ele sabia que Deus poderia ressuscitá-lo. Que Deus iria prover o cordeiro. Aleluia. O altar verdadeiro, ele vai custar tudo, irmãos. O altar de Deus, ele vai nos custar tudo. Deus não quer apenas a nossa obediência parcial. Deus quer que eu e você obedecemos completamente a Ele. E estejamos prontamente dispostos a obedecer. Independente daquilo que Ele tem pedido para mim e para você. Aleluia. E sempre envolverá aquilo que mais amamos. Nunca é aquilo que você está esperando. Nunca é aquilo que é fácil demais. O altar vai nos custar tudo. Vai doer. Vai mexer lá dentro da nossa alma. Mas é nesse momento que Deus está nos aperfeiçoando. E está forjando o caráter de Cristo em nós. Aleluia.
E Deus, ele se revelará na entrega. Ele sempre se revela na entrega. Quando você entrega em obediência, ele provê. E ele proveu o cordeiro. E ele viu que ele temia a Deus. Abraão foi declarado justo, amigo de Deus. E hoje eu quero te dizer, quem pode ser considerado amigo de Deus? Quem pode ser considerado um construtor de altares? E que se deseja reconstruir aquilo que foi quebrado ao longo do caminho. Aquilo que foi desfeito por uma situação. Hoje o Senhor nos convida nessa noite a reconstruir o altar. Aleluia. Porque onde Deus te posiciona, a graça dele te sustenta. E a graça dele te sustentará em tudo aquilo que ele lhe pedir para fazer. Você não está sozinho. Ele caminha diante de você. E Abraão, novamente, ele apresentou esse holocausto, esse altar a Deus. O altar da prensa. O altar em que nós somos pressionados o tempo todo. Mas que nós não podemos fugir. Mas apenas obedecer. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Faça a tua vontade. E Abraão, já encerrando. Abraão construiu altares. Abraão viveu encontros. E Abraão experimentou respostas. E Deus continua dizendo hoje em Jeremias 33. Clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Aleluia. Deus deseja nesta noite restaurar o nosso altar. Deus deseja nesta noite tocar no nosso coração para que apresentemos a Ele o nosso melhor. Porque quando entregamos a Ele tudo o que temos, Ele nos responderá. Ele concederá os desejos do teu coração. Porque se existe altar, existe clamor. E se existe clamor, existe uma resposta. Aleluia. E Deus não parou de responder, irmãos. E este Deus está aqui nesta noite. Aleluia. E para encerrar, eu gostaria de olhar com os irmãos. Quem deseja reconstruir o altar aqui nesta noite? Coloque sobre os vossos pés. Gostaria de fazer uma oração de encerramento. Aleluia. Quem deseja reconstruir altares? Às vezes você está passando por uma situação difícil, algum desafio, assim como Abraão viveu, enfrentou. Mas Abraão não desistiu. Abraão apresentou a sua fé, a sua adoração, como gratidão a esse Deus. Aleluia. A esse Deus que vai além da nossa capacidade humana. Esse Deus que não se move por aquilo que nós vemos, mas por aquilo que nós cremos e depositamos sobre Ele a nossa dependência. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Jesus, fala conosco, Senhor, nesta noite. Entra, Jesus, na vida daqueles que desejam nesta noite reconstruir o altar diante do Senhor. Que deseja novamente pagar o preço diante de Ti, em intimidade, em comunhão, em ter uma vida espiritual ativa com o Senhor. Oh, Jesus, se revela a nós, ó Pai, na oração, na busca, ó Pai. Que venhamos clamar a Ti em espírito e em verdade. Tire de nós, Senhor, toda distração. Tudo aquilo que tem roubado o nosso coração da Tua presença nesta noite. Oh, Jesus, sabemos que o Senhor está neste lugar, movendo o céu, derramando sobre cada um aqui o Teu poder. Reaviva, Senhor, a chama outra vez.